E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, tudo bem? Vamos lá então, vamos trabalhar agora com alguns conceitos relacionados à parte de linguagem. E aí eu já vou te antecipando algumas coisas, tá? Nós temos aqui alguns conceitos bem tensos, por quê? Porque são conceitos técnicos, então normalmente não é uma parte assim do aluno que daqui a pouco não gosta muito de língua portuguesa, tá? Não é uma coisa que agrada tanto, eu acho extremamente necessária e interessante, porque ela é, digamos assim, a base para que você possa entender todas as outras partes da nossa querida língua portuguesa, para que você entenda um pouco da parte de morfologia, sintaxe, semântica, tudo isso é muito importante que você tenha esses conceitos bem estabelecidos. Se você vai fazer uma prova tipo Enem, isso aqui é de extrema importância para você. O Enem cobra e muito essa parte de alguns conceitos relacionados à linguagem. Coisa que, né, algumas outras bancas, por exemplo, banca de concurso já não cobra tanto isso aqui, embora algumas bancas aí cobrem também. Então, né, se você está estudando língua portuguesa e quer estudar com afinco, né, vamos lá, vamos trabalhar essa parte aqui também. Então, vamos para alguns conceitos bem devagarinho para que você possa entender tudo isso aqui. E eu vou trazendo, obviamente, sempre exemplificações mais práticas para que você possa ter uma compreensão sempre melhor. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, vem para cá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de alguns conceitos gerais de linguagem é justamente entender o que é linguagem e diferenciar a linguagem de signo linguístico. Tá? Signo linguístico talvez seja a expressão e o termo aqui mais complicadinho, tá, gente? Por quê? Porque se a gente pegar a definição técnica de signo, eles vão dizer assim, ó, que signo linguístico é um ente físico intersubjetivo capaz de representar algo que não a si próprio. Olha a viagem! Mas calma que a gente vai colocar tudo isso aqui de uma maneira que você entenda, tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho de linguagem? Olha só, o que é a linguagem, pessoal? A linguagem é justamente isso aqui, ó. É um conjunto organizado, então não adianta simplesmente colocar os signos ali e jogar. Não. É um conjunto organizado de signos, tá? Por isso que a gente precisa saber o conceito de signo, para que eu possa entender linguagem. Porque linguagem é justamente esse conjunto organizado de signos, ó, que possibilita justamente a comunicação. Comunicação de quê? De ideias ou sentimentos, tá, gente? Então, olha só, vamos lá, o que é linguagem? É um conjunto organizado de signos, tá, que possibilita a comunicação de ideias e sentimentos. Tranquilo? Mas você percebeu que para eu entender de fato o conceito de linguagem, eu preciso também entender o conceito de signo, né? O que seria um signo linguístico? Depois a gente vai trabalhar bastante com aquela relação entre significado e significante. Se você já ouviu falar nisso, você vai usar isso aqui também, não se preocupa. Primeiro a gente vai trabalhar de uma maneira mais técnica e depois a gente transforma isso aqui, desculpa pessoal, a gente transforma isso aqui numa coisa mais prática e objetiva para você. Então você percebeu que para entender linguagem você também precisa entender signo linguístico, tranquilo? Mas por enquanto fica com isso aqui, ó. Lembra, linguagem é um conjunto organizado de signos que possibilita a comunicação de ideias e ou sentimentos. Aí pensa um pouquinho no teu dia a dia, tá? Me diz uma coisa, você acha que a linguagem, que é esse conjunto organizado de signos, que possibilita a comunicação, né? Possibilita comunicar-se, possibilita expressar ali ideias e sentimentos, você acha que a linguagem ela se manifesta tão somente de uma forma? Vamos lá, eu poderia dizer para você assim, ó, estou triste. Mas eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Você percebeu que de uma certa forma, nesse segundo momento, eu não falei, mas eu fiz um gesto. E esse gesto normalmente indica isso, sim ou não? Indica. Eu estou feliz. Você viu que eu não preciso falar para expressar para você esse sentimento que de fato eu estou feliz? Por que isso? Porque a linguagem ela é um conjunto organizado de signos, não necessariamente verbais. Aí é que tá. Porque a linguagem ela não se manifesta tão somente a partir da fala, pessoal. Tanto é que existe a linguagem verbal e existe a linguagem não verbal. Olha que legal. Tá? Aliás, existem diversas maneiras, né, da gente se comunicar. Existem diversas linguagens. Pode ter a linguagem corporal, que foi o que eu fiz agora mais ou menos. Pode ter a linguagem falada, né, a linguagem escrita. A linguagem cinematográfica, a linguagem pictória, que é aquela de pinturas. E percebam, cada um desses tipos de linguagem tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades.
Por quê? Porque daí a organização, né, desses signos, desses conjuntos de signos, elas vão ter que ser feitas de formas diferentes. Vamos lá, você acha que o pessoal que faz uso da língua brasileira de sinais, né, Libras, as pessoas se comunicam da mesma maneira, tá, que uma pessoa que não precisa fazer uso de Libras para se comunicar? Vamos lá, comparar língua portuguesa e Libras, por exemplo, né? Até já fica a dica, lembra, né? Lembra que no Brasil nós temos 2 idiomas oficiais. 2, as pessoas não lembram disso. 2 são as línguas oficiais do Brasil. A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Olha que legal, tá? Então, pessoal, olha só, a língua brasileira de sinais também é uma língua, né? Então, e é de uma maneira bem distinta, bem diferente, porque a organização desses signos se dá de forma diferente. Porque para cada linguagem eu vou ter isso aqui, ó, são sistemas com características específicas. Então, a linguagem falada vai ser um sistema com características específicas desses conjuntos de signos. A linguagem escrita também vai ser um outro sistema com outras características, tanto é que a gente não fala do mesmo jeito que a gente escreve. Pelo menos não na teoria, são pouquíssimas pessoas, até porque normalmente na escrita a gente faz uso da norma padrão. No linguajar falado, no linguajar coloquial, aquele desprovido de preocupação, não, aí a gente já vai seguir outros padrões, outras coisas bem diferentes. Por quê? Porque justamente, ó, cada língua é um sistema com características específicas. Então, ó, essa organização de signos na escrita vai se dar de uma forma, essa organização de signos na fala vai se dar de outra maneira, essa organização de signos na linguagem corporal vai se dar de outra maneira, e assim vai. Tranquilo? Sem problemas, então? Vamos lá? O que é linguagem? Conjunto organizado de signos, que possibilita o quê? A comunicação e expressar ideias e ou sentimentos. Lembrando que cada uma das linguagens possui características específicas na sua organização. Tranquilo até aqui? Muito bem. Mas para que a gente possa entender ainda melhor, né, o que é linguagem, para ficar não só nessa decoreba, conjunto organizado de signos, opa! O que é o tal do signo? O signo linguístico está aqui, pessoal, olha só. O signo, ele é o átomo. Vamos pensar aqui, né, na questão de química, fazer uma analogia com química. Né? Ele é o átomo, justamente, da nossa linguagem. É o elemento nuclear ali, pessoal. Mas olha só, vamos lá. Olha o conceito de signo linguístico. O conceito clássico, o conceito teórico de signo linguístico diz assim para você, que signo linguístico é um ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Boa, Marx, o cara fumou um boa noite, né? Só pode, né? Pelo amor de Deus. Olha só, ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Calma, gente, vamos por partes. Olha só, por que os linguistas, né, eles definem que o signo linguístico ele é um ente físico? Porque, de fato, ele é um ente físico porque eu posso, pessoal, olha só, eu posso identificar esse signo, tá, com uma relação a partir da natureza. Como assim, Marcos? Uma relação a partir da natureza? Pessoal, a partir de, vamos lá, sensações, sentimentos, tá? Por exemplo, eu consigo visualizar o meu signo linguístico, tá? Eu consigo escutar o meu signo linguístico, eu consigo, né, percebê-lo. Então, percebe, por isso que a gente chama de ente físico, tá? Porque ele é algo que eu consigo sentir a partir da natureza. Seja da questão do toque, seja da questão da audição, ou seja, os meus sentidos, eles permitem que eu faça a identificação desse signo linguístico. Olha que coisa legal. Por isso que a gente diz que o signo linguístico ele é um ente físico. Depois eu vou te dar exemplos, fica bem mais fácil, tá? Mas legal, ele é um ente físico intersubjetivo. Por que ele é intersubjetivo, pessoal? Porque, vamos lá, lembra, o signo, ele é o átomo, o elemento nuclear da linguagem, certo? E a linguagem serve para quê? Para possibilitar a comunicação. Muito bem. Então, quando há comunicação, há uma relação entre, no mínimo, o quê? 2 elementos. Eu e você, por exemplo. Estamos nos comunicando aqui, sim ou não? Sim. Mas o que permite essa nossa comunicação? No nosso caso aqui é a língua portuguesa. Certo? Eu estou falando, você está ouvindo. Mas percebe que tem alguém aqui, ó, no papel de emissor e tem alguém aí no papel de receptor. Sim ou não? Sim. Então, como eu tenho uma relação, ó, entre um emissor e um receptor, o que acontece? Ela é uma relação
intersubjetiva. Por quê? Porque é mais de um sujeito nessa relação linguística. Olha que bacana, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, o emissor, e eu tenho o receptor. Tá? Já viu essa parte de emissor e receptor em algum momento? Né? Se aqui você ainda não viu, você vai ver lá naquela parte de funções da linguagem. Lembra da parte de funções da linguagem? Função fática, né? Conativa ou apelativa, poética, emotiva. Lembra disso? Pois é, a gente vai trabalhar bastante na parte de funções da linguagem com essas relações, né? Emissor, receptor, referente, código, tudo isso vai ser importante. Tranquilo? Então vamos lá. O que é o signo linguístico? O signo é o átomo do quê? Da minha linguagem, que é justamente o que? Um conjunto organizado de signos, que permite o quê? O que possibilita o quê, pessoal? A comunicação, né? Ou expressar sentimentos e ideias. Então ele é o elemento nuclear, mas o conceito clássico de signo linguístico diz que signo linguístico é um ente físico. Por quê? Porque eu posso visualizar, eu posso notá-lo, eu posso percebê-lo, eu posso escutar, né? Então ele é um ente físico, ele é intersubjetivo, porque relação de mais de um sujeito ali, tá? Capaz de representar algo que não a si próprio. Ali eu só coloquei a si, tá? Mas pode colocar a si próprio, sem problema algum. Marques, essa última parte é viagem, né? Que consegue representar algo que não a si próprio. Gente, olha só. Depois, quando eu estiver falando dos tipos... Como assim, Marques? Tipos? Tem tipos de signos. Aí, Marques, calma, é legal, você vai gostar. Quando eu estiver falando de tipo... Tá? Os tipos de signos, você vai perceber que isso aqui vai ficar muito mais fácil. Porque, de fato, ele é sim algo, tá? Que representa, ele representa algo que não a si próprio. Tá? Então ele é um ente físico intersubjetivo que representa algo que não a si próprio. Só que eu não vou dar spoiler. Essa parte do que representa algo que não a si próprio eu vou deixar para depois, quando eu estiver falando dos tipos de signos, tá? Porque daí eu vou retomar isso aqui e vou mostrar para você que tudo isso aqui tem sentido. Tem sentido chamar ele de ente físico, tem sentido dizer que ele é intersubjetivo e tem sentido, né, dizer que ele representa algo que não a si próprio. Tranquilo? Então olha só, toda linguagem, pessoal, ela vai precisar de um conjunto de signos, que são os elementos nucleares, os átomos da nossa linguagem, que nada mais é que um conjunto organizado de signos, que possibilita a comunicação, ou a expressão, né, sentimentos e ideias. Fechou, pessoal? Primeira parte, eu sei, bem teórica, muitos conceitos, tá? Por isso que eu faço, é intencional essa repetição, para que fique na tua cabeça, mas que a gente possa ir aos pouquinhos fazendo essas linkagens, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Não para aí, por favor. Vamos lá, até mais. Tchau, tchau.